Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 3 de junho. Estamos na quinta-feira, solenidade de Corpus Christi. E o evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 14, versículos 12 a 16 e versículos 22 a 26. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: ide à cidade. Um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Segui-o. E dizei ao dono da casa em que ele entrar: o mestre manda dizer: onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala arrumada com almofadas. Ali fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu-o e entregou-lhes, dizendo: tomai, isto é meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. Jesus lhes disse: isto é meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não bebereis mais do fruto da videira até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Meu irmão, minha irmã, hoje nós somos convidados a entrar na sala para estar com Jesus, para comer com Jesus, para fazer a ceia com Ele. Pedimos ao Senhor que, pela sua palavra, Ele nos explique este grande mistério da Eucaristia e da Igreja, o mistério dele mesmo e o nosso mistério. Sim, se trata do mistério da presença de Jesus, presença sacrificial, presença que se dá a nós, e se trata do mistério que nós somos a Igreja, somos a esposa, somos discípulos missionários alimentados pelo próprio Jesus. Jesus nos explica, ele fala do pão que se torna corpo. Paulo nos explica, a igreja é o corpo de Cristo, o pão é o próprio Jesus, nós somos o próprio Jesus, mistério da fé. Que relação existe entre o pão consagrado e a igreja, corpo de Cristo? Que relação há entre presença real de Cristo no pão e no vinho consagrados e na igreja reunida? Santo Agostinho dá uma resposta. É o vosso mistério que se celebra no altar do Senhor, uma vez que sois o corpo de Cristo e os seus membros. Vós recebeis o vosso próprio mistério e respondeis amém, aquilo que vós sois. E respondendo, vós aceitais vossa identidade. Ser membro do corpo de Cristo, de modo que o teu amém possa ser verdadeiro. Sobre o altar se celebra o nosso mistério. O amém que pronunciamos na comunhão é um amém dito a Cristo, mas é também um amém dito à igreja e aos irmãos. Nós sabemos que sobre o altar o Cristo cabeça está realmente presente. Jesus disse: isto é meu corpo dado por vós, este é o meu sangue derramado por vós. Não é mero símbolo, sinal que aponta, é a realidade de Jesus. Dizemos amém a Jesus e não a um mero sinal. A sua pessoa, damos o nosso sim e não a uma representação sua. Dizemos sim ao próprio Jesus e não a um sinal
que recorda a sua pessoa. Sobre o altar está presente o símbolo de nós mesmos, a igreja. A igreja está presente não realmente, mas de maneira mística. Mística no sentido de presença em virtude da íntima comunhão, conexão com Cristo. A igreja, ou seja, nós, está tão unida a Cristo como os membros à sua cabeça. Por isso dizemos que somos membros de Cristo, cabeça, que sobre o altar está realmente presente. Está realmente presente Cristo, cabeça, e misticamente está presente a igreja. Sobre o altar está presente o corpo real de Cristo e o corpo místico que é a igreja. São dois corpos? Não, é o mesmo Cristo, mas presente sob forma real da Eucaristia e sob uma forma mística do seu corpo que é a igreja. Além disso, Santo Agostinho nos ajuda a entender bem o fazei isso em minha memória. De alguma forma, não só o sacerdote deve dizer, isto é meu corpo dado, isto é meu sangue derramado, uma vez que sobre o altar está Cristo, cabeça e membros, cada um deve repetir na vida cotidiana o isto é meu corpo dado por vós, este é o meu sangue derramado por vós. Você deve tentar traduzir as palavras da consagração na sua vida cotidiana, na vida familiar, na vida de trabalho. Tente agora dizer mentalmente as palavras da consagração com sua vida de pai, de mãe, de filho, de estudante, de trabalhador. Fazei isto em minha memória é o mandato de celebrar a Eucaristia. É também o mandato de celebrar a Eucaristia na vida cotidiana. Jesus hoje nos diz, fazei aos outros a mesma coisa que eu fiz por vós na cruz e também na missa. Na comunhão, Cristo se dá a nós, Ele se entrega todo inteiro a nós. Diferente da gente, Ele não põe limite à sua doação pessoal. Muitas vezes, nós estabelecemos um limite de doação aos outros. Jesus, porém, ao dar o seu corpo para comer e seu sangue para beber, realiza a doação total de si a nós. Ele não sabe, ele não pode, ele não quer se dar somente em parte ou até um certo limite. Ele deseja dar-se totalmente na Eucaristia. Essa doação total na Eucaristia só é possível porque no sacrifício da cruz, Jesus ofereceu o seu corpo ao Pai em sacrifício por nós. Assim também acontece conosco. Ao receber a comunhão, dizemos amém, para significar que só podemos nos doar aos irmãos, porque antes Cristo se sacrificou por nós. Por causa da Eucaristia, nós nos configuramos a Cristo, para cada dia morrer um pouco em favor dos outros. Sobre o altar está o mistério de Cristo e de nós mesmos. Dizemos amém ao mistério de Cristo e ao mistério de nós mesmos. Amém a Cristo presente na Eucaristia, que recebo na comunhão. Amém ao Cristo cabeça e membros, ao corpo místico de Cristo, que é a igreja e que somos nós mesmos. Amém, porque recebemos Cristo e a nós mesmos. Amém, porque queremos ser o corpo de Cristo, nos amando, nos sacrificando pelos outros, como fez Cristo. Amém a Cristo que nos amou até o ponto de sacrificar a própria vida. Amém a Cristo que se dá a nós totalmente. Amém ao corpo místico de Cristo, que no cotidiano morre para si e para a vida, em favor da vida dos outros. Amém? Meu irmão, minha irmã, eucaristizado pela Eucaristia, que eucaristiza este mundo.